no final. Não vá embora antes de nós clamarmos, de nós orarmos pelo nosso país. Nesses 4 dias nós estamos, hoje é o 3º dia, nesses 4 dias nós estamos orando pelo nosso país, nós estamos clamando pelo nosso país, e nós temos certeza que Deus fará milagres, amém? Livro de Marcos, capítulo 5, amém, no versículo 21. 5:21. Todo mundo achou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sares e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo ao pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na orla de suas vestes, porque dizia: se tão somente eu tocar em suas vestes, ficarei curada. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu já no seu corpo a cura daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que saíra de si virtude, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: como quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem assim tinha feito. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz, ser curada deste mal. Amém? Amados, eu amei quando aqui há pouco foi ministrado sobre protocolo. Até porque o próprio Deus estabelece alguns protocolos, que são protocolos de bênção, mas a maioria dos protocolos somos nós que colocamos como pontes principais para que pudéssemos chegar, para que a gente possa chegar até Deus. E na verdade não funciona dessa maneira. O que nós vemos aqui é o seguinte quadro: Deus, no caso Jesus, o Deus encarnado, tinha acabado de voltar de Gadara, e muitos milagres tinham acontecido. Então, o que acontece? Um dos principais da sinagoga, e na sua Bíblia pode estar escrito um príncipe, um chefe da sinagoga. E eu, estudando essa palavra hoje, eu encontrei a palavra grega designada para esse termo, que é archos sinagogos, que é aquele que cuida de toda a liturgia, de todo o protocolo. Jairo entendia de todo o protocolo que acontecia dentro da sinagoga. Ele sabia como começar uma reunião, como terminar uma reunião. Ele sabia as coisas que vinham entre um ato litúrgico e outro. Jairo era o mestre-sala de todo culto que se operava sábado nas sinagogas. E não se esqueçam, Jesus era mestre também em ser expulso de sinagogas. Jesus, Paulo, eles eram mestres em ser interrogados, dia e noite arquitetavam armadilhas contra Jesus e contra todos que seguiam a Jesus na sinagoga. E Jairo não estava livre disso. Irmão, eu creio com todo o meu coração que quando Jesus entrava na sinagoga, e como não eram muitas como as igrejas de hoje, a gente olha a cidade de Israel, a gente olha Jerusalém hoje, a gente olha o país hoje, mas era uma vila.
poucas sinagogas. Jesus era conhecido. Então quando entrava, Jairo já devia ver Jesus, dizia: e lá vem ele, cheio de negócio, cheio de revelação, dizendo que é o Filho de Deus. Ele vai acabar se dando mal por causa disso. É lógico que entre algumas confusões, Jairo já conhecia Jesus. Mas agora a história inverte. Jairo é obrigado a quebrar o protocolo. Jairo é obrigado a fazer algo diferente. Por quê? Porque algo que era importante na sua vida foi tocado. Algo que era tão sine qua non, que o pai, quem é mãe sabe, chegar em casa e ver um filho doente é horrível, é péssimo. Você olha o seu filho e você vê o seu filho correndo todos os dias, você vê o seu filho brincando, fazendo arte, e diz até um ditado, que criança, quando está quieta, é porque está doente, porque a natureza da criança é aprontar. E Jairo chegando em casa todos os dias, e vendo a sua filha indo de mal a pior, vendo a sua filha ficar doente. Tem uma hora que ele é obrigado a quebrar o protocolo. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite. Existem momentos que você tem que deixar toda a sua atitude que você aprendeu, teológica, religiosa, ou pseudo-espiritual, ou espiritual, que você julga ser espiritual, de lado, e se jogar aos pés de Jesus com tudo que você é. Irmão, quando eu digo com tudo que você é com santidade, com sujeira, com lama, com transparência, é com tudo. Contudo, Jesus nunca disse: se limpe e venha a mim. Muito pelo contrário, ele diz: o que queres que eu te faça? Todo mundo que chegava perto de Jesus, a gente é que tem essa, sabe, não, adore o Criador, busque o Criador e não busque o que Ele tem. Jesus nunca foi assim. Ele disse: o que queres que eu te faça? Ele nunca disse: ei, vem cá, se relacione comigo, porque eu vou fazer algo para você. A religião nos ensinou assim, mas Jesus nunca disse isso. Ele disse: que queres que eu te faça? Acabou, é simples. Você já pensou que o primeiro milagre de Jesus não foi no leprosário, não foi numa instituição carente, foi num casamento, foi em dia de festa? Você já pensou nisso? Isso nos choca, porque religião nos ensina que são as nossas atitudes que nos vestem de uma capa de santidade, que vão nos dizer se realmente nós somos cristãos ou não. Não é nos jogarmos aos pés dele com tudo que somos. Senhor, eu estou aqui, ó Pai, eu estou aqui não como um santo lutando contra o pecado, mas como um pecador tentando ser santo, jogado aos seus pés. Me perdoa, limpa-me de toda a lama que há em mim, porque eu sou uma caixa de surpresas e eu não quero me surpreender com mais algo de ruim que eu tenho. Então tira de mim. Jairo lançou tudo de lado. É a minha filha, é a minha casa que está perecendo, é algo que está acontecendo. Eu não posso ficar mais dentro desse cultico, desse sistema cultico, litúrgico, engessado, aonde eu volto para casa e encontro a minha filha doente, mas para toda a sociedade, para todo Israel, para todos aqueles que na sinagoga estão debaixo da minha liturgia, eu estou curado. Aí ele se lança aos pés de Jesus. Agora, eu não estou aqui para falar de Jairo. Essa é a introdução. Jesus estava indo curar a filha de Jairo, quando no caminho acontece algo surpreendente. Diga assim: no caminho. Cutuca a pessoa que está do seu lado e dizer: no caminho. Diga para ele: você sabe quem é o caminho? Jesus. Preste atenção. Jesus não disse: eu sou um caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Ele não é indefinido, ele é absoluto. O artigo não é uns, não é uns e umas, é o. Ele é absoluto. Ele é absoluto. Ele é um Deus absoluto, meu irmão. Como eu falei no começo, de tudo é Deus, Deus é tudo. Esse panteísmo cai por terra. Ah, mas a verdade é relativa.
Olha, se você relativiza toda a verdade, você absolutizou o relativismo, ou seja, você está indo contra aquilo que você diz. A verdade é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entenda. E no caminho, quando ele está indo curar, quando ele está indo tocar na filha de Jairo, que há 12 anos estava enferma, uma mulher que há 12 anos, ou melhor, a filha de Jairo de 12 anos que estava enferma, a idade de 12 anos, uma mulher que há 12 anos estava enferma também, veio e o tocou. Porque uma menina de 12 anos, que estava quase morta, moribunda, dependendo da sua tradução, e a outra que estava enferma há 12 anos. Porque justamente isso com Jesus. Entenda algo. Essa menina representa um povo que hoje está doente, quase morrendo, que Deus quer levantar do leito de morte. E na verdade, ela morreu. Quando Jesus chega, ele diz o seguinte: a menina só dorme. E muitos dão risadas, e outros estavam chorando, e aí de repente dão risada da cara de Jesus, dizendo, como quem diz, é louco, não sabe o que diz. Todos estão atestando que essa menina já morreu. Então é alguém que ele está levantando do leito de morte. E a outra mulher que há 12 anos estava doente, é um povo que está sendo ferido, que foi ferido, e que ele quer curar para grandes coisas. Deus está mostrando um povo ferido e um povo que precisa ser ressurreto. A palavra do Senhor diz que antes estávamos mortos em nossos pecados, mortos, mas Ele nos ressuscitou e depois nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas Ele é o El Rafá, o Deus que te sara. E o que acontece? Aí esta mulher, e eu amo a visão e a ousadia dessa mulher. No caminho, no processo da cura, quando Jesus estava indo curar a filha de Jairo, essa mulher, ela se aproveita. E aí que está, irmão, deixa eu falar uma coisa para você: não tenha medo de se aproveitar de Deus. O problema é o intuito. Eu quero quebrar alguns paradigmas de religiosidade aqui, hoje, nessa noite. Não tenha medo de se aproveitar de Deus. A palavra de Deus diz que Ele é galardoador daqueles que o... Sabe o que é galardoador? Sabe o que é isso? Presenteador. Deus ama te dar presente. Deus ama. Ele curou os leprosos foram... Quando eu disse aqui, ainda há pouco, o que queres que eu te faça? É por dois motivos simples. Você pode dizer, mas pastor, mas a gente tem que amar a Deus. É lógico, não estou dizendo que você não tem que amar a Deus. Não deturpe. O que eu estou falando é que se você honrar a Deus e agradecer a Deus e for grato a Deus em todo momento, tudo que Ele te deu, irmãos, vai ser testemunha de bênção em teu favor. Mas aquilo que você recebeu e depois você desonrou a Deus, vai ser testemunho contra você no dia do juízo. Uma vez um pastor Luciano Subirá, estava ministrando em uma cidade, se eu não me engano, Juazeiro da Bahia, não me engano, não posso falar com 100% de exatidão, mas ele estava ministrando por cura, e uma pessoa veio à frente e disse: pastor, ora por mim, eu preciso ser curado. E ele perguntou a essa pessoa: você já aceitou Jesus? Ele: não, e nem quero. Ele tomou um susto, mas deixa eu te falar aqui algo. Ele: pastor, toda a conversa que o senhor for falar, eu já conheço, e o senhor não gaste saliva, porque eu não vou aceitar Jesus, não quero aceitar Jesus, eu quero que o Senhor ore por mim e eu serei curado. Na mesma hora, ele diz que pensou assim: eu queria que metade dos crentes tivesse a fé desse ímpio aqui, miserável. Mas ele começou a se revoltar. Ele falou assim: ele não quer mais. Ele falou assim: e pastor, o senhor pode orar, porque eu sei que eu vou sair daqui curado. E ele orou. E ele diz que na hora o homem foi curado, estancou de sua enfermidade, que teve fé. E ele foi para o hotel perturbado com aquilo.
E o Espírito Santo, ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele disse: não fica perturbado, porque essa cura que se operou hoje na vida dele, será testemunha contra ele no dia do julgamento, porque eu operei um sinal nele, e ele não quis se relacionar posteriormente do sinal comigo. Entenda que algumas coisas que Deus faz na nossa vida, que aparentemente são bênçãos, se não são valorizadas e honradas depois que elas acontecem, serão testemunhas contra nós. Entenda isso. Mas Ele faz, porque a natureza dele é dar. A natureza de Deus é dar. Quando o filho pródigo saiu e perdeu tudo, o filho pródigo estava voltando, quem correu na direção do filho foi o pai, não foi o pai correndo na direção do filho. O filho voltou, sabe por quê? Outro paradigma de religiosidade. Não é porque ele amava o pai, ele voltou por conveniência. Como assim? Estou com fome, perdi tudo, se tão somente eu voltar e o meu pai me aceitar, a Bíblia diz que ele caindo em si, me aceitar como um dos seus empregados, ele queria voltar para receber dinheiro, ele não queria voltar para ter relacionamento com o pai. Se ele me receber como um dos seus empregados, está muito, porque os empregados do meu pai recebem, eles vivem melhor do que eu, eles comem melhor do que eu, aí eu vou voltar. Eu não quero comunhão com meu pai, eu não quero saber daquele meu irmão que enche a minha paciência quando eu estou lá, mas eu quero receber o meu salário. Quem sabe eu possa fazer uma poupança, juntar tudo e sair para gastar tudo de novo, porque eu sei que meu pai tem muito. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, e a prefiguração do pai é Deus, que ele correu, e o que ele fez? Colocou um anel no dedo, colocou sandália nos pés, matou o novilho, e diz: esse era o meu filho que havia sido perdido, e hoje foi encontrado. Deus sempre tem amor para dar, Deus é fonte eterna de amor, dele flui amor, amado, Ele é um dunamis infinito, aleluias, entenda isso. Mas nós às vezes quebramos muitas coisas que Deus tem para nós e acabamos não recebendo por causa dessa mentalidade religiosa. Essa mulher disse: se tão somente, ela ouvindo dizer que Jesus passava por ali, disse: tão somente eu tocar na orla de suas vestes eu serei curada. Eu quero. Bom, a primeira coisa que eu aprendo é que essa mulher se deixou influenciar por aquilo que ouvia. Aquilo que você tem ouvido de dia e de noite, aquilo que tem chegado aos seus ouvidos, aquilo que tem produzido sínteses de bênção ou de maldição, tem a capacidade de te levar para um lugar bom ou ruim. Quem tem te influenciado? Quem tem falado ao teu ouvido? Tem um demônio eletrônico tocando aí em algum lugar, amém? Ai, desligaram, amém, glória a Deus. Quem? Aquilo que ouvimos tem a capacidade de nos influenciar. A quem temos ouvido? O que temos visto? Essa mulher, ela ouvindo dizer que Jesus estava passando por ali, ela não perdeu a oportunidade. Olha, a palavra lançada e a oportunidade perdida jamais voltam para você. Tem gente que perde a oportunidade por tudo, por estar magoado, eu estou aqui. Essa mulher era desprezada. Deixa eu te contar a história dessa mulher rapidamente. Essa mulher era desprezada. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não poderia ter contato com ninguém. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não poderia ter contato com o marido se ela fosse casada, não poderia ter contato com os filhos se ela tivesse filhos, não poderia ter contato com a sociedade, ela não poderia ter contato com ninguém, porque todo aquele que tocasse nela seria imundo até a tarde. Hoje, se você for em Israel, e aí você mulher, quiser tirar uma foto com um judeu, com um rabino, é ele aqui em pezinho, e você aqui do lado, ele não toca em você. Por quê?
Porque se você, mulher, estiver naqueles dias, primeiro, porque você não é mulher dele, então ele já não toca. Segundo, se você estiver naqueles dias, ele fica imundo, se ele for um judeu ortodoxo. Então essa mulher vivia isolada, desprezada. E deixa eu te falar algo aqui sobre o desprezo. Pare com essa história: eu estou desprezado, eu sou desprezada. Ei, não existe desprezo. Desprezo só é desprezo quando você preza por ele. Entenda isso, eu vou repetir: desprezo só é desprezo quando você preza por ele. Porque quando você não preza pelo desprezo, não existe desprezo. Quando você é autorrealizado, não é autossuficiente. Quando você se ama, você é feliz. Não confunda felicidade com popularidade. Popularidade é o quanto os outros gostam de você. Felicidade é o quanto você gosta de você. Entenda isso. Mas a gente fica: não, eu desprezo, eu sou desprezado. Você para com isso. 12 anos sofrendo e não desistiu. 12 anos engatinhando, querendo se levantar e fraquejando com todos os aparatos para tentar conter o seu fluxo de sangue. O mau cheiro estava naquela mulher. Você entra em uma ala de hospital onde tem feridos. Uma vez no hospital de Fortaleza, Hospital Geral de Fortaleza, eu fui visitar uma pessoa e eu entrei numa ala que eu tive uma visão do inferno. Realmente, se houve uma visão que eu tive algum dia do inferno, foi quando eu entrei ali. Eu vi pessoas com buraco de bala esperando para ser atendido, gente sentada no chão, gente, o fedor de sangue naquele lugar. Era gente por todo lugar, queixo quebrado, gente com fratura exposta. A pessoa que eu fui visitar, eu nem reconheci, eu só escutei o grito: pastor, e eu olhei assim. Ele tinha batido de frente com o ônibus e sobrevivido. Ele tinha batido de moto, e a cabeça inchada, e era sangue no olho, não tinha... Irmãos, era um lugar horrível. Eu saí dali, eu disse assim: meu Deus, se o inferno for assim, é ruim, é horrível, o lugar mais horrível da terra. E eu tenho certeza que é bem pior. Agora imagine essa mulher fedendo a sangue. A vida saía dessa mulher. E talvez a vida tenha saído, ou esteja saindo, de muitos aqui, essa noite. A vida sai quando a gente não se sente amado, quando a gente ainda está na cultura do desprezo. A vida sai quando a gente ainda não teve muito contato com alguém querido da família, essa pessoa se foi. E agora você fica olhando para trás. A vida saiu quando você se sentiu traído. E quando eu digo traído, não é apenas o adultério, porque na nossa cabeça carnal, quando fala em traição, a gente já vai logo para esse ato do porneia. Não. Mas traído nas suas filosofias, traído na sua crença. Existem mais pessoas decepcionadas hoje saindo da igreja do que pessoas que são decepcionadas do casamento. Pessoas que entraram com uma expectativa e a gente alimenta essa expectativa. A igreja é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Amém? Ei, essa é a loucura da pregação. Essa é a loucura da cruz. Igreja, hospital. Diga assim comigo: hospital. Agora diga assim, da mesma raiz da palavra hospitaleiros, de onde vem a palavra hospício. Agora dá uma cutucada e diga assim: gostou dessa, louco? É loucura para uns, escândalo para outros, mas para nós que cremos é poder de Deus. Aleluia. Então um aplauso igual crente. Aleluias. Para nós que cremos é poder de Deus. É hospício. É aqui. Uma pessoa um dia falou assim para mim: eu não gostei aqui da igreja. Aqui, eu não gostei aqui da igreja. Por quê? Porque ninguém falou comigo quando eu entrei. Eu falei: você falou com os outros? Não. Ah, então pare de cobrar e comece a dar. Ah, irmão, eu sou muito tranquilo, muito calmo, né?
E eu vou batendo, rindo um pouco, né? Sem ter raiva de ninguém. E aí ele disse: não, mas as pessoas são snobs. Eu falei assim: realmente, você está no pior lugar de Juazeiro. Não, mas eu vim para buscar a Deus. Se você tivesse vindo para buscar a Deus, você não tinha olhado para as pessoas. Aí ele: você está com 52% de razão. Aí eu falei: nossa. Aí eu falei: olha, presta atenção. Aqui você vai encontrar pessoas de todo tipo, de todos os lugares, querendo acertar, buscando a presença de Deus, querendo entrar no Santo dos Santos, sem merecer, porque nós não estamos aqui porque merecemos, mas porque precisamos. A religião nos ensinou que nós merecemos estar aqui. A religião nos ensinou que nós merecemos ceiar, porque só ceia quem só tem comunhão com Cristo quem não tem pecado. Então, se você tira os Cristo do pecador, o pecador vai se danar no inferno, porque a única chance dele não ser mais pecador é ter comunhão com Cristo. Tira a ceia do pecador, tirou a oportunidade do pecador se reconciliar com Cristo. Vamos pensar, porque o nosso culto é racional. Nós aprendemos assim, dessa maneira. Mas essa mulher, que não queria saber de onde vinha o fluxo, porque entenda, todo doente nessa época tinha a mentalidade de dizer o seguinte: se eu estou sangrando, é porque eu fiz algo para Deus que foi muito ruim. Os próprios discípulos, quando encontraram o cego, que logo depois Jesus mandou para Siloé, os discípulos disseram: quem pecou? Disseram: quem pecou? Foi este ou os seus pais que pecaram? Os discípulos de Cristo estavam ali disseminando uma filosofia de reencarnação. Como que ele pecou se ele era cego de nascença? Então pecou em outra vida ou no ventre da mãe? Então se os seus pais pecaram, então não vale o que está escrito: o pai não leva o pecado do filho, nem o filho leva o pecado do pai. A alma que pecar, esta morrerá. Não tereis de novo entre vós Israel. Esse ditado: os filhos comem uvas verdes, os pais comem uvas verdes e os filhos ficam com dentes rotos. Os discípulos andavam com Cristo e ainda não entendiam. E essa mulher, ouvindo falar, ela não perdeu a oportunidade. Diga assim comigo: ouvir. Mas ela ouviu e pensou, ela gerou um quadro, ela visualizou. Agora diga comigo: visão. Sabe o que é visão? Visão é tudo aquilo que a sua vista não enxerga. Visão é aquilo que está além do que a sua vista pode enxergar. Quando a esposa do Walt Disney foi inaugurar a Disney World, e ele já era morto, e um jornalista disse: poxa, se o Walt Disney estivesse aqui, ele poderia contemplar tudo o que ele projetou, e ele poderia ver. E a esposa dele disse: você está enganado, ele viu tudo antes de acontecer. Visão. Quando foram vender o terreno para ele, foram apresentar, o corretor foi apresentar terrenos na beira da estrada. Essa que é a estrada mais importante, você pode comprar. Ele comprou para mais de 450 quilômetros adentro de onde o corretor mostrou, porque ele disse: é aqui. Visão. Visão. É preciso ter visão, irmãos. Ela visualizou-se, tão somente ela pensou consigo: eu tocar. Ela gerou um quadro na sua mente. Aí a boca fala do que o coração está cheio, mas o seu ventre se farta do fruto daquilo que sai da sua boca. O que você tem falado? Porque aquilo que você fala tem o poder de gerar energia, tem o poder de gerar força, tem o poder de gerar milagres. Entenda. Jesus nunca, parece assim besteira. Jesus chega para o cego e pergunta: o que queres que eu te faça? É lógico que ele quer ser curado, mas ele quer que ele fale. Chega para o paralítico e diz: você quer voltar a andar? O que queres que eu te faça? Queres ser curado? Entenda,
aquilo que você gera na sua mente, é aquilo que você confessa, tem o poder de trazer o milagre para a sua vida. Aprenda algo. A palavra do Senhor diz que a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus estava sobre a face das águas. Aí a gente diz assim: nossa, o Espírito de Deus gerando vida. E o original ali diz que é como se fosse incubado. Imagine um ovo sendo chocado por uma galinha, incubado, gerando vida. Essa é a ideia do Espírito pairando sobre a face das águas. Bom, só que enquanto o Espírito estava pairando sobre a face das águas, não havia nada, o que havia era caos. A terminologia ali é caoticidade, porque não havia organização ainda, não havia nada. A terra era o que? Vazia e o que é isso? Vazia e sem forma. Domingo eu preguei aqui sobre transtornos, e falei sobre algumas coisas espirituais, transtornos espirituais também. E um dos transtornos é quando a pessoa não consegue enxergar a forma no seu mundo. E eu não me lembro agora, eu não vou usar o termo aqui para não ser leviano, mas ele desenha tudo pela metade, ele desenha tudo desconexo. O mundo era vazio, a terra era vazia e sem forma. De repente, Deus fala: haja luz. Entenda algo: só há ordem quando há a palavra. Não havia ordem, mas quando houve a palavra, quando aconteceu que Deus começou a falar, começou tudo a entrar no seu lugar. Por isso que não adianta, irmão, você dizer que é espiritual, que você gosta de, eu não tenho nada. Irmão, tem hora que eu chapo aqui, esses dias eu estou chapando, eu estou chorando, eu estou me alegrando. Amém, glória a Deus. Você tem que se esbaldar na presença de Deus, se lançar sem reserva na presença de Deus. Mas entenda que na hora, nos dias mais tristes da sua vida, nos dias mais angustiosos da sua vida, no dia que as intempéries estarão hiperbólicas sobre você, vai ser a palavra que vai te segurar. Não vai vir um anjo Miguel colocar a mão na tua cabeça e dizer: filho, deixa eu fazer um cafuné espiritual no seu couro cabeludo. Não, é a palavra de Deus que vai garantir que você está em Deus. Vocês estão aí? Eu dou glória a Deus, aleluia. Me ajude aí, dá glória a Deus forte, meu irmão. Aleluias. É a palavra de Deus. Quando houve a palavra, tudo entrou em ordem. E essa mulher, ela se esforçou, ela veio por trás de Jesus. E agora, outro passo, ela ouviu, visualizou, mentalizou, viu a sua visão e se esforçou, foi. E agora, enquanto ela vai, aí que a coisa fica feia, porque enquanto ela vai, vida vai ficando pelo caminho, porque ela estava sangrando. E talvez você tenha tentado ir e tenha deixado um rastro de vida. Ela estava sangrando, pingando. Eu me lembro de uma irmã Thelma, que às vezes, pastor pregando aqui, ela era nossa pastora, vive até hoje, e tinha uma hemorragia parecida. E um dia ele pregando, o sangue corria da cadeira, escorria no chão, mas ela estava ali firme, excelente, comportada, ouvindo a palavra de Deus. Eu me lembro da irmã Débora, que acabava de cantar, e na hora da oferta, enquanto o pastor falava a oferta, que ela tinha que voltar para cantar, ela ia no banheiro, vomitar sangue, limpava sua boca, subia no altar, para cantar novamente, por causa de uma enfermidade seríssima nos seus pulmões. Eu me lembro da pastora Denise, minha esposa, que com 7 meses, e uma festa grande como essa, gigante, uma quadra que a gente estava fazendo, um churrasco da igreja, começa a passar mal, e foi diagnosticado que o bebê com 7 meses estava morto
na sua barriga ia fazer mais de 24 horas. Já ia fazer 48 horas. E a festa aconteceu. Outras pessoas fazendo. E a gente indo de clínica em clínica. Alguns para induzir o parto. E outros querendo fazer a cesariana, que no final foi esse o passo a ser tomado. Com mais de 48 horas do bebê morto na barriga, até que a cirurgia fosse feita. Às vezes a gente está indo na direção de Deus, mas está sangrando pelo caminho. Em nenhum momento, eu me lembro que quando eu orei, antes da cirurgia dela, eu disse: Senhor, eu te adoro. Em tudo isso que está acontecendo, tem pessoas sendo edificadas lá. E ninguém sabia, detalhe. Porque a gente tem essa mania, né? Se desespera. Meu Deus! Igual um dia, uma pessoa perdeu uma moto, alguma coisa, a pessoa estava vindo para a igreja, aí já quiseram entrar na igreja e dizer, avisa todo mundo, que falou: não, peraí, a gente não vai achar a moto dela aqui, a polícia já foi avisada, o culto continua. A gente se desespera. Não avisamos a ninguém. Nós não tínhamos o direito de estragar algo que foi preparado há muito tempo, com tanto carinho, com uma notícia ruim da nossa parte. Deixa eles fazerem. Quando tudo passar, na festa acabar, vão ficar sabendo. Só o presbítero, o pastor, que era junto comigo na época, eu junto com ele no caso, porque eu era o segundo, ele era o primeiro, ficou sabendo. E eu falei: não fala para a igreja, não fala para ninguém. E aí no domingo, ela em repouso, eu disse: pastor, tem uma agenda para eu pregar e tal. Ele: não, pode ficar em casa, está tranquilo. Irmãos, entenda, às vezes a gente quer parar, porque está saindo sangue, mas não pare. Essa mulher não parou, está doendo, está sangrando, ela não parou, ela foi, e a palavra é enfática, ela diz: uma multidão apertava a Cristo. Uma multidão estava com ele. Como dizes que a gente tocou, se a multidão te aperta? Mas ela não desistiu. Ela não poderia tocar em ninguém, mas ela foi e chegou por detrás da multidão. Irmão, ela era uma enferma, mas era uma enferma ninja, porque Jesus Cristo carregava uma multidão com ele. Ela conseguiu, não tocando em ninguém, ela conseguiu ir desviando e tocou na orla das vestes de Jesus. A gente diz assim: não, eu quero tocar o coração de Deus. Ei, comece apenas pelas orlas de suas vestes, e você vai subindo até o coração do Pai. Até porque Deus não tem coração, isso é um termo que a gente usa. Deus é Espírito. Deus é Espírito, Ele é um todo. Nós somos departamentalizados: coração, alma, espírito, corpo. Essa é uma visão grega, linear, uma visão helenística. Vejo o homem como o homem todo, e vejo o Evangelho como o Evangelho todo, para todo homem e para o homem todo. E quando ela toca, ela sabendo que não podia tocar, ela tocou. Ousadia. Eu finalizo aqui. Existem coisas que você vai ter que ser ousado diante de Deus, que a sua mente vai dizer: você não pode fazer isso diante de Deus. Você vai dizer: eu vou fazer. Você entende um Deus que se alegra das parteiras que mentiram o seu patrão, dizendo o seguinte: não, as hebreias são parideiras, quando a gente vem elas já têm tido filho. Mentirosas, elas estavam facilitando. Você entende isso? E Deus se alegra delas. Você entende, irmão? Certa vez perguntaram a um CEO da Chevrolet, da Hyundai, o que mais ele admirava em um líder. Ele dizia: a capacidade de quebrar uma regra sem corromper o corpo, para que leve todos ao sucesso.
E o que mais te decepciona em um líder? A capacidade de estar no processo sem conexão com todos que estão nele. Às vezes tem coisas que você vai chegar diante de Deus e você vai dizer o seguinte: é muita ousadia, é muita cara de pau, mas você vai ter que fazer, porque senão você não vai conseguir aquilo que você precisa. Aleluia, aplauda o Senhor. Quando Davi pecou, Davi podia ser apedrejado. Nós vamos orar aqui agora, mas antes você vai ouvir isso. Flávio Joséfo, um dos maiores escritores que nós temos da história dos hebreus e historicidade bíblica, história de Israel, ele conta essa história sobre Davi. Porque a gente diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas onde é que fala que ele é o segundo coração de Deus? É um relato de alguém? Entendo o que José afirma. Por que nós falamos e afirmamos que Davi é o segundo coração de Deus? Quem falou isso? Bom, Davi pecou com Betseba ou Betxereba, filha do juramento, e ele foi chamado a uma audiência pública. E todos queriam apedrejar Davi, porque mesmo sendo rei, ele havia pecado, e o pecado estava agora sobre o povo. O período era teocrático e agora virou monárquico. E Davi fez um desafio. Davi chegou na varanda do seu palácio, enquanto todos pedissem que ele fosse apedrejado. Ele disse: olha, eu entrarei no Santo dos Santos, me amarrem com uma corda, eu entrarei no Santíssimo Lugar, e lá eu ministrarei diante de Deus. Se eu estiver impuro, Deus me corromperá, Deus me matará, porque todo aquele que entrasse no Santo dos Santos, assim seria. E detalhe, Davi nem poderia entrar, porque ele não tinha ofício sacerdotal. Só o sumo sacerdote, nem o sacerdote, só o sumo sacerdote poderia entrar no Santíssimo Lugar. Então quando ele faz essa proposta para o povo começa a gritar: aceitamos. E o povo, porque o povo queria ver sangue, o povo queria ver a morte de Davi, por causa do pecado dele. E ele se prepara e amarra um cordão em sua cintura, e ele entra no Santíssimo Lugar. E no Santíssimo Lugar diz que uma voz, como voz de trovão, raja sobre todos que estavam ali, dizendo: esse é o homem segundo o meu coração. E o povo se calou, e Davi foi redimido do seu pecado. Entenda algo: existem regras. Ninguém vive por quebrar regras. Não deturpe o que eu estou falando. Mas existem exceções. E as exceções acontecem. E às vezes algumas exceções têm que acontecer na nossa vida, para que a gente desfrute o melhor de Deus sobre nós. Você aprendeu que o átomo era a menor parte da matéria. Hoje não é mais. Quem te ensinou na época estava certo. Hoje, quem ensina que não é mais, também está certo. Porque essa era a luz que se tinha no tempo, há 20 anos atrás. Hoje já se usa os bósons, as subpartículas das moléculas atômicas. Hoje já se usa as nanopartículas, porque sabe que átomo não se pode nem mais usar esse nome, porque átomo é indivisível e ele é divisível. Mas a gente continua chamando assim. Nem tudo que a gente aprende é para a vida toda. São sistemas de crença limitantes que a gente precisa sair dele para experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Deus tem o melhor para você. Se coloque de pé. Deus tem o melhor para você nessa noite. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Ei, entenda algo. Olha aqui bem forte para mim. Entenda algo.
Você é o outdoor de Deus nessa terra. Você é a propaganda de Deus nessa terra. Você é o merchan de Deus nessa terra. Você é a publicidade de Deus nessa terra. É por isso que quando as pessoas olham para você, elas têm que ver em você uma bênção. Elas têm que ver você curada. Elas têm que ver você restaurada. Elas têm que ver você glorificando a Deus, independente de percalços e intempéries que a vida venha jogar sobre você. Porque você, meu irmão, é representante de Deus nessa terra. Deus te constituiu como rei e sacerdote, ministro a Ele e a todos que estão à sua volta. Aleluias! Eu gostaria de orar rapidamente. Hoje nós estamos